Então vamos falar um pouco aqui sobre o ensaio de pacometria, né? Ensaio para avaliar cobrimento, espaçamento e diâmetro das armaduras. Só cabe fazer uma observação com relação a esse ensaio de pacometria, tá, gente? No mercado a gente tem diversos tipos de pacômetro, né? Diversos equipamentos, dentro inclusive de um mesmo fabricante, além dos diversos tipos de fabricante, né? A gente tem German, tem Prosec, que mudou o nome, temos a Hilt, né? Temos alguns equipamentos nacionais, Bosch, né? E temos outros equipamentos assim internacionais, inclusive equipamentos que vêm da China, né? Do Japão, que a gente tem no mercado. E essa gama grande de equipamentos, né? Tem equipamentos que você consegue avaliar todos esses itens aqui que a gente elencou, cobrimento, espaçamento e diâmetro, e tem equipamentos que você só consegue identificar a barra de aço, né? Equipamentos mais simples, tá, gente? Então, para quem for adquirir um equipamento, é bom entender, né, e conversar junto com o fornecedor, né, em qual objetivo você quer adquirir um pacômetro, tá? Porque existem, por exemplo, existem pacômetros ou equipamentos, inclusive de imagem, que você consegue fazer através de uma visualização, que já sai um pouco da esfera da pacometria, você consegue fazer uma visualização e diferenciar um aço, uma armadura de aço CA50 e cordoalhas, né, protendidas. Isso é um equipamento que é utilizado para você geralmente fazer a locação dessas cordoalhas e fazer a furação de um reforço estrutural ou de um elemento secundário para a realização de uma recuperação estrutural, tá? Sem pegar nessas cordoalhas. Mas vamos lá. E aí, aqui ao decorrer desse item, eu vou estar falando um pouco sobre essa parte da pacometria. Então, ó, o que é que o equipamento é um pacômetro, né? O princípio do equipamento, da maioria dos equipamentos, é a geração de ondas eletromagnéticas. Então, ele, por indução, ele vai vendo onde tem barras de aço. Uma dificuldade que se tem desse ensaio é quando você tem barras de aço muito próximas umas das outras, por exemplo, pilares de pavimento térreo, né? É uma dificuldade grande de você fazer esse ensaio, porque muitas vezes as barras são muito próximas, então, quando você está fazendo uma leitura com um pacômetro, que eu vou mostrar aqui agora, corre o risco de a indução de uma barra começar a pegar na outra. E aí fica difícil de você discernir através do sinal onde é que tem uma barra e onde é que tem a outra. Mas vamos lá. Então, princípios de aplicação e na verdade, sua aplicabilidade, né? Então, ó, você utiliza o pacômetro para evitar corte de armadura na hora que você está fazendo a extração de um testemunho, né? Você usa pacômetro para você verificar cobrimento de armaduras, podendo avaliar a estatística e o percentual de armaduras despassivadas quando você faz esse tipo de ensaio em conjunto com carbonato sem perfil de cloretos, e aí eu vou estar explicando a vocês aqui como é que se faz a leitura desses ensaios e como é que você avalia a partir desses ensaios, até para que você entenda um pouco qual tipo de técnica de recuperação que você vai utilizar, tá? Mas, em linhas gerais, você faz uma avaliação do cobrimento, eu vou mostrar aqui como é que a gente faz essa avaliação do cobrimento. E faz a verificação quantitativa e distribuição de diâmetro das armaduras no interior de um concreto. Então, vejam, primeiro que é um ensaio não destrutivo, tá, gente? Vou mostrar aqui uma ilustração. Então, primeiro que ele é um ensaio não destrutivo, tá? Que é um dos equipamentos que a gente tem conosco. E esse ensaio não destrutivo, isso aqui é um carrinho, e você vai passando esse carrinho. Deixa eu ver se eu consigo. Numa determinada direção. E aí ele vai coletando as leituras das barras, né, longitudinais, que aqui ele... Não sei se está aparecendo aqui. Mas vamos lá. Você vai pegando as leituras das barras longitudinais que aqui estão nessa estrutura. Então, é um ensaio não destrutivo e cada barra dessa ela vai emitir um sinal. O meu equipamento ele vai coletar os dados. Depois, junto com o software do fabricante, a gente consegue fazer uma análise estatística barra por barra, né? Cobrimento, né? Como é que se diz? Estimativa do diâmetro, né, dessa barra de aço, espaçamento entre as barras de aço,
né? E por aí vai. Aqui é um exemplo de um outro, aqui em cima, aqui é um exemplo de um outro pacômetro, né, que a gente tem. No caso, esse aqui é um pouco mais simples. Esse aqui a gente não consegue fazer a estimativa da barra de aço, do diâmetro da barra de aço. Ele é muito mais para localização e cobrimento, né? Então, aqui na tela dele, você consegue fazer uma verificação de cobrimento, mas também de forma manual. Ele não tem um software, ele não tem um cartão de memória, nem um data logger, né, nem nada do gênero que armazene dados dentro dele, né? Você tem que anotar os dados um por um. Diferente desse de baixo aqui, né, que ele tem um armazenamento de dados, então você pode andar metros, né, até quilômetros. Né? Existe um limitante do próprio equipamento, e cada fabricante tem seu limitante, tá? E você vai coletando esses dados para que você posteriormente faça uma análise, né? Eu costumo dizer que esse ensaio ele é um ensaio auxiliar, né? Por quê? Porque ele vai te auxiliar em outros ensaios. Desculpa. E que outros ensaios ele vai te auxiliar? Como eu tinha falado anteriormente, na extração de testemunho, né? E ele também auxilia no ensaio de esclerometria, ele também te auxilia no ensaio de ultrassom, e a gente vai estar falando um pouco sobre isso. E ele também vai te auxiliar na análise de probabilidade de falha quanto à durabilidade que a gente vai fazer para uma determinada estrutura, né? E verificar se essa estrutura está ainda dentro ou não da vida útil de projeto. Então, ó, deixa eu só apagar aqui. Nessa foto aqui da direita, como vocês podem ver, aqui a gente utilizou o equipamento para fazer a marcação da armadura, né, da armadura principal desse pilar e localizar, né, aonde nós extrairíamos o testemunho de concreto sem que a gente rompesse, sem que a gente extraísse aí uma armadura. Né? Aqui, gente, só um exemplo, né, de dados que são extraídos do pacômetro, no caso aqui, daquele primeiro que eu mostrei para vocês, que é um pouco mais robusto. Né? Aqui foi uma leitura que foi feita, né, num pilar aqui, de uma direção de comprimento de 492 milímetros, né? E aí foram detectadas 3 barras nessa direção. Né? Aqui a gente tem o cobrimento entre as barras, que é a diferença entre o topo da barra. Isso aí varia de software para software, né? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, é que esses mais robustos, o software ele tem uma análise estatística interessante, né? Então você tem aqui uma contagem de barras, que foram 3 barras, né? Ele já vai te dar aqui uma informação de cobrimento mínimo, cobrimento máximo, desvio padrão, né? Cobrimento médio, tá? Então são informações importantes que você vai utilizar em análises posteriores. Aqui embaixo, idem o que eu tinha comentado em cima, sendo que dessa vez foi numa direção, num comprimento, né, de 1,1885 milímetros, e aqui da oportunidade foram detectadas 11 barras, então aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 barras, né, onde o máximo de cobrimento estava em 15 milímetros, o mínimo em 11, é a média aí com 12, e o desvio padrão de 1 milímetro. E aqui na direita, né, uma outra leitura, detectando 13 barras, e aqui a gente tem, ó, 68 milímetros de cobrimento máximo, 23 milímetros de cobrimento mínimo, e uma média de 33 milímetros, com desvio padrão de 11 milímetros. Então, isso aqui são dados que a gente pega inicialmente, quando a gente faz a leitura lá, e aí no segundo momento a gente faz uma análise um pouco mais pormenorizada, uma análise mais detalhada. Né? E como eu tinha falado com vocês, quando a gente pega equipamentos mais robustos, você consegue ter uma coleta de dados muito maior. Né? E quando se trata de análise de cobrimento, né, para você prescrever algum tipo de recuperação, algum tipo de tratamento para uma determinada estrutura, quanto maior a quantidade de informações que você tem, melhor. Porque assim, o desvio padrão, às vezes, é muito alto.
Então, por exemplo, ó, nessa leitura aqui, ó, nós tivemos 152 barras detectadas. Foram percorridos aí 19.731 milímetros numa determinada direção, acredito que tenha sido a direção horizontal. Aqui estão a detecção, né, a coleta de informações de barra por barra. E o que é que a gente teve aqui? Ó? De todas essas 152 barras, a gente teve um cobrimento mínimo, ou seja, uma barra que apresentou o menor cobrimento de 19 milímetros, uma barra que apresentou um cobrimento de 43 milímetros, um cobrimento médio de 28 milímetros, com desvio padrão aí de 4 milímetros. E nesses casos, a gente pode e deve, né, realizar uma análise estatística, né, uma análise de probabilidade, de distribuição de probabilidade, para a gente poder entender melhor como é que é o comportamento da nossa população, né, em função dessa amostra que a gente está analisando. Então, você tem lá um prédio, uma edificação, né, um viaduto, uma ponte, enfim. Você não vai fazer o ensaio na edificação toda. Então, você vai escolher amostralmente locais para fazer a análise do cobrimento. E a partir dessa análise, né, amostral, você, através de uma modelagem, né, e aí normalmente a gente coleta essas amostras, faz alguns testes, e o que a gente tem observado é que muitos comportamentos eles se adequam bastante ao teste de normalidade, né, no caso da distribuição de Gauss, que é uma distribuição de probabilidade mais conhecida e utilizada. Então, vocês vejam aqui, no caso dessas 152 barras que a gente coletou de dados, numa só leitura, né? Você pode fazer várias leituras e compilar todas elas, né? Você verifica, quando a gente vê o gráfico de distribuição de frequência, você vê aqui, ó, que o desenho... Deixa eu pegar aqui, ó. Opa, ele não... Você vê que o desenho ele se assemelha muito a uma distribuição normal. E mais à frente a gente vai estar mostrando aqui, né, através da análise de probabilidade de falha, como que essa distribuição de probabilidade ela é importante para a gente poder analisar o todo em função dessa amostra que a gente está analisando, né, tá coletando. Então, vejam, vamos olhar aqui para ver e entender um pouco o que a gente está mostrando aqui. Então, vejam, então, 152 barras, mínimo, o máximo. E esse software, no caso aqui desse equipamento, ele vai dar para a gente, né, com um quantio de 5%, né, o valor de cobrimento que a gente vai ter em relação a um quantio de 5%. Então, o que é que ele está querendo dizer com esse número de quantio de 5%? Eu tenho uma probabilidade de 5% de ter valores de cobrimento menores ou igual a isso aqui. Idem esse aqui de baixo, nessa análise aqui de baixo. Então, nessa análise aqui de baixo, e aí você pode trabalhar, tá, gente? É igual ao estudo de FCK. Você tem uma probabilidade de 95% de confiança, que é esse quantio de 5% aqui, de que você ter valores menores ou iguais a 23 milímetros. Outra função que ela é muito usada nesses equipamentos, né, é a função de imagem. É você poder fazer uma imagem scan, né? E você poder visualizar ali a distribuição da malha, né, de aço que está imersa aí inserida aí dentro do concreto, né? E a função ela é muito notadamente representada aqui por essa imagem que eu estou mostrando para vocês aqui no slide. Opa, deixa eu ver aqui. Aqui a gente tem uma malha de 600 por 600 milímetros, tá? Onde a gente vê aqui armaduras principais, né? No caso aqui de um pilar. Você vê aqui a distribuição de armaduras principais, aí você vê o espaçamento entre as armaduras aqui, algo em torno aqui de 15 centímetros entre uma armadura e outra, e você verifica a distribuição dos estribos, né, dessa armadura desse pilar. No caso de estribos aqui também a cada 15.